Olá, povo de Deus, graça e paz, que a paz do Senhor esteja manifestado na sua vida nesta noite. Hoje, domingo, nós estamos aqui mais uma vez para cultuar ao Senhor. O nosso culto em gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a nossa eterna gratidão a Deus, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, nossa eterna gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, porque, como disse o salmista no Salmo de número 126, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas Deus tem feito pelo seu povo, pela sua igreja, e a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero nesta noite, neste momento, meditar com você na gloriosa palavra de Deus. Quero neste momento meditar na palavra do Senhor, palavra de vida, palavra de vitória, uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida nesta noite. Logo, o salmista disse, Salmo de número 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Disse-lhe Jesus: eu não vim para julgar o mundo, mas a palavra que eu tenho falado, esta há de julgar no último dia. Então é pelas tuas palavras, pelas palavras do Senhor que nós estamos nesta noite fazendo mais um culto em gratidão a Deus, porque a sua palavra viva, eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetra as juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Na palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, é onde nós iremos meditar esta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. O versículo 1 deste capítulo começa com uma interrogação, ou seja, uma pergunta. O profeta, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, inicia a pergunta que nós devemos fazer hoje, nos dias em que estamos vivendo. Isaías 53, primeiro a pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Esta é a pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação? Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado.
Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome, disse Jesus. Precisamos entender que o capítulo 53 do livro do profeta Isaías inicia com a seguinte pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? Mas o profeta está falando há aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele está falando como se Cristo já estivesse no mundo pregando. Ora, parece uma coisa ou algo fora do comum, fora de contexto. Como alguém 700 anos antes vai falar como se já estivesse acontecendo? Ora, espiritualmente já estava acontecendo. Espiritualmente já estava se passando aquilo. O profeta já visualizava a situação antes. Quando ele diz quem deu crédito à nossa pregação, esta pergunta está baseado no ministério de Jesus Cristo, no sofrimento de Jesus Cristo, na crucificação de Jesus Cristo e na ascensão, na glória eterna de Jesus Cristo. Quando ele diz quem deu crédito à nossa pregação, ele já estava contemplando Jesus Cristo pregando. E você pode dizer: pastor, mas como? Antes de Jesus nascer, 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ora, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando Moisés diz lá no monte: Senhor, quando o faraó perguntar qual foi o Deus que me enviou, o que eu direi? E a Bíblia diz que Deus disse: diga para faraó, o eu sou me enviou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir Deus operar? Quem pode impedir Deus fazer o que Ele quer, no momento que Ele quer e do jeito que Ele quer? O apóstolo Paulo chega a perguntar: quem foi o conselheiro de Deus? Quem o ensinou? Quem o instruiu? Dizendo para ele: faça assim ou faça de outra forma. Ei, entenda uma coisa nesta noite: nem todos dão crédito à verdadeira pregação do Evangelho, mas o crer vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que limpa, que purifica, que lava, que transforma, que liberta, que muda a história. A palavra do Senhor é como a marreta que esmiuça a pedra. A palavra do Senhor é como a espada de dois gumes, que penetra as juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Ora, a ciência não sabe aonde está a divisão da alma e do espírito, mas a palavra do Senhor, a Bíblia nos afirma que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Entenda uma coisa nesta noite: há pessoas que estão demasiadamente tristes
demasiadamente deprimida, demasiadamente sofrendo nestes momentos de sofrimento em que o mundo passa. Algumas pessoas criaram na sua mente um Deus de amor que não castiga o erro, que não condena o pecado, um Deus de amor que não corrige quando os seus filhos estão errados. Ei, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus de amor, por exemplo, entrou em Sodoma e Gomorra e tirou Ló e sua família. E o mesmo Deus de amor tocou fogo em Sodoma e Gomorra com aqueles que não quiseram dar ouvido à palavra de Deus. O mesmo Deus de amor que enviou o seu Filho Jesus, e a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mesmo Deus que pegou o seu Filho, permitiu que ele fosse crucificado, permitiu que ele morresse na mão de homens cruéis e malfeitores, permitiu que ele derramasse o seu sangue para a salvação da humanidade. Esse mesmo Deus de amor é que em breve vai voltar para julgar a humanidade, e a Bíblia diz: reger as nações com vara de ferro. A pergunta do profeta Isaías é: quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou na verdadeira pregação? Quem acreditou na verdadeira palavra? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas estão se preparando para viver uma vida arregaladamente tranquila na terra. As pessoas estão se preparando para viver uma vida sem sofrimentos na terra, sem angústia, sem dificuldades financeiras, sem dificuldades familiares, sem dificuldades espirituais, sentimentais e sem dificuldade alguma na terra. Ei, entenda uma coisa: você pode ter uma vida boa na terra. Não estou aqui pregando contra ter vida boa na terra, vida digna na terra. Não, você pode, deve e vai ter vida boa e digna na terra. Mas entenda uma coisa: aqui não é eterno. Aqui não é para sempre. Você não viverá eternamente aqui na terra. Você não passará a eternidade na terra, ou melhor, corrigindo, você não viverá eternamente na terra. A terra é apenas uma passagem, é apenas um momento. Salomão disse que a vida do homem é um momento, é como a flor, que em uma noite floresce, em um dia murcha e se acaba. Como você está se preparando para a eternidade? Alguns falam em pré-tribulação, pós-tribulação. Eu não quero entrar no mérito da questão de pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Não é esse o mérito da questão. Seja pré ou seja pós, não importa se você crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação ou depois, não importa. O que eu quero que você entenda nesta noite é que ou antes ou depois, você tem uma vida eterna para encarar. Que ou antes ou depois, você tem uma morada eterna para escolher. E a escolha é sua.
unicamente sua. Salvação é individual. Cada um cuide da sua salvação. Cada um peleje pela sua salvação. Cada um viva de acordo com a palavra de Deus para a sua salvação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é Jesus Cristo. Só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Entenda uma coisa nesta noite: nós precisamos, nesse tempo em que estamos vivendo, refletir sobre a nossa vida espiritual. O que temos feito para Deus? O que temos feito com a nossa vida espiritual diante de Deus? Como temos nos preparado? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? A minha pregação não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas na demonstração das Escrituras e do poder de Deus para a salvação da tua alma. Você pode viver a melhor vida nesta terra. Você pode viver uma vida sem problemas nenhum nesta terra. Isso é quase impossível, mas pode acontecer. Mas se a sua eternidade não for com Cristo, de nada adianta. Jesus contou uma parábola. Havia um homem rico que vivia a sua vida tranquilo, arregaladamente, vestia-se de linho fino, vestia-se de púrpura, tinha a melhor condição na terra, a melhor condição que um homem possa viver na terra, ele vivia. Tinha um porém, não temia a Deus, não guardava os seus mandamentos. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Este jazia em chagas, atormentado, sofrendo muito sofrimento na terra. Mas tinha uma questão: temia a Deus, guardava os mandamentos, obedecia à palavra. Ambos viveram na terra. Um, vida boa, porém sem temor. Outro, vida ruim, porém com temor. Ambos morreram. E Jesus Cristo disse que um foi para o seio de Abraão, lugar de descanso. O outro para o Hades, lugar de sofrimento. O que viveu sem temor a Deus na terra, olhando do seio de Abraão, olhando melhor para o seio de Abraão, disse: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo numa água e coloque na minha língua, porque estou ardendo em chamas. E Abraão disse: quem está aqui não vai aí, quem está aí não vem aqui. Então peça para que Lázaro vá na terra e pregue para meus 5 irmãos, a fim de que não venha para esse lugar de tormento. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Quem está aqui não vai lá pregar. Entenda uma coisa neste momento:
Não vai descer um anjo do céu para pregar para você. Não vai descer um ser angelical para pregar para você. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos é essa: se creres, se confessares a Jesus Cristo como teu Salvador, alcançarás a vida eterna. Entenda uma coisa: busque, promova, queira, lute para viver a melhor vida nesta terra, sem esquecer de uma coisa: há uma vida eterna. Existe uma vida eterna. Há uma morada eterna esperando por você. Existe uma morada eterna aonde a Bíblia diz que o ladrão não rouba, a ferrugem não mina, aonde não há dor, aonde não há pranto, aonde não há sofrimento, aonde não há angústia, aonde não há tribulação, aonde é para sempre alegria. Isto é a morada eterna com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eternamente com Ele, para sempre com Ele, vivendo com Ele. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías 53. Ei, a pregação de hoje para você é: há uma vida eterna esperando por você. Prepara-te para encontrar com Deus. Busque a presença de Deus, ore a Deus, busque a Deus, medite na palavra. Como disse Jesus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com o teu pai, porque o teu pai que te ver em secreto te recompensará. Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta soará. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, Deus também trará com Ele aqueles que em Cristo dormem. Entenda uma coisa: neste momento, nesta hora, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele tem falado ao teu coração nesses últimos dias: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. O reino dos céus está às portas. Jesus está voltando. A qualquer momento, a qualquer hora, acontecerá o inesperado. Mateus 24, 27. Disse-lhe Jesus: como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É como um relâmpago. O mundo foi pego de surpresa
com o Covid-19, está todo mundo pasmo, espantado. Imagina com o arrebatamento da igreja. De repente, as redes sociais, os canais de televisão, toda a mídia do mundo começa a divulgar: desapareceu um povo, sumiu, não está mais aqui, foram tirados, foram arrebatados, extraídos da terra. Imagine a agonia que será, imagine o desespero que será, imagine enquanto a igreja está na glória, está festejando, está cantando: santo, santo, santo é o Senhor. Dá uma olhadinha para a terra, como está. Aviões sem seus pilotos, carros sem seus motoristas, motos sem os seus motoqueiros ou pilotos. O caos social toma conta, a catástrofe, o sofrimento, a angústia, a tribulação toma conta da terra, enquanto a igreja festeja na glória. Pedro fala do grande e glorioso dia do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Joel fala do grande e terrível dia do Senhor, em Joel capítulo 2. Joel fala do grande e terrível dia, por quê? Porque será terrível para aqueles que ficar. Joel está olhando na visão dos que ficaram. Dia terrível. Acabou a esperança. Sabe por que a terra ainda está firme? Porque o sal e a luz está aqui, a igreja. Jesus Cristo disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando eu digo igreja, não estou me referindo a placas de ministério. Eu estou me referindo a pessoas santas, pessoas salvas, pessoas crentes de verdade. É isso que eu estou dizendo da igreja. A igreja ainda está na terra. O sal ainda está a temperar, a salgar, a conservar. A luz ainda está a brilhar, a lumiar. A igreja verdadeira, os santos de Deus, ainda existe na terra. Ainda existe na terra. Mas quando forem tirados, arrebatados, quando forem extraídos da terra, aí a terra ficará sem sal e sem luz. Não terá mais gosto, não terá mais visibilidade, não haverá mais oportunidade. Deus é amor, mas também é justiça. Pregue as rosas, mas pregue os espinhos também. Entenda uma coisa, neste momento, eu estou falando Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? Quem acreditou de verdade na nossa pregação? Na pregação da verdade. Não é uma pregação de falácias, de vida regalada na terra, não.
é uma pregação de temor a Deus na terra, para viver eternamente com Ele. De temor a Deus na terra, para viver eternamente com Ele. O homem tem duas escolhas a fazer. Deuteronômio, capítulo 28: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. Está diante de nós. Vida, Jesus. Morte, vontade da carne, prazeres da carne, desejos da carne. Bênção, Jesus. Maldição, prazeres da carne, vontade da carne. Nós temos duas opções diante de nós: vida ou morte, bênção ou maldição. Hoje você pode questionar a minha pregação. Hoje você pode levantar pretextos. Hoje você pode levantar desculpas. Mas naquele grande dia não haverá pretextos, não haverá desculpa, não haverá. Não terá para onde fugir. Naquele grande dia, a nossa faculdade teológica, a nossa faculdade secular, não vai resolver nada. Naquele grande dia, o nosso ouro, a nossa prata, não vai resolver nada. Naquele grande dia, os bens que adquirimos na terra não vai ter poder nenhum. O que vai ter poder é como você, como eu, como nós vivemos diante de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite: não é como você viveu diante dos homens, é como você viveu diante de Deus. Diante de Deus. Porque há pessoas que se preocupam muito com o que os homens pensam, com o que os homens dizem, e esquece de Deus. A Bíblia diz: não temei ao homem que mata o corpo, mas não tem o que fazer com a alma. Antes temei aquele que tem o poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. As pessoas temem mais aos homens do que a Deus, temem mais as coisas terrenas do que as espirituais, se comportam como se fosse viver eternamente aqui na terra, e não é assim. Tudo isso vai acabar. Verdes, Jesus disse, verdes como grandes edifícios, com grandes templos, prédios, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, destruída. Observe quanta beleza natural, quanta beleza artificial, quantas belas construções há no mundo, quantas coisas fantásticas aos olhos humanos. Tudo, absolutamente tudo isso vai se acabar. Tudo isso vai findar. Tudo isso chegará ao fim. Como disse Ageu, o fim vem. Vem o fim sobre os quatro cantos da terra. O fim vem. Está chegando o fim. Hoje o mundo parou. O knockdown parou o mundo por causa de uma pandemia que a Bíblia chama de peste, de praga, de sinais do fim dos tempos. Essa é a definição bíblica para a pandemia.
sinais do fim dos tempos. Em breve, em um futuro, não posso prever dia e hora, porque Jesus Cristo disse: eu não sei o dia e não sei a hora, mas só meu Pai que está no céu. Então eu não vou ser hipócrita de datar dia e hora. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei que um dia a notícia será: desapareceu um povo. Os salvos foram tirados da terra. Onde viverás eternamente? Como você está se preparando para a eternidade? Você já pensou nisso? Se Jesus voltar agora, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, semana que vem, pode ser daqui 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O certo é, dada a ordem, o arcanjo tocará a trombeta, e quando a trombeta tocar, acontecerá. Para resumir neste momento, eu estou pregando Isaías 53, primeiro a parte A do versículo. A pergunta é: quem deu crédito à nossa pregação? Você pode hoje duvidar, você pode hoje questionar, você pode hoje não acreditar, você é livre para isso. Mas um dia você dirá: era verdade. Eu não acreditava, mas era verdade. Hoje você pode dizer que é mentira, que não vai acontecer. Quem diria que o mundo ia parar, hein? Ninguém. Se alguém se levantasse e dissesse: o mundo vai parar, ninguém. É possibilidade o mundo, tecnologia avançada, ouro, prata, riqueza. Como vai parar? Parou. Não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro, não tem nada que impeça a mão do Senhor agir, a mão de Deus agir. Entenda uma coisa nesta hora, eu quero orar com você. Você que me assiste, onde quer que você esteja, vamos orar. Vamos nos arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Arrependa-se enquanto há tempo. O rei está voltando. O rei está voltando. Como diz o hino 547 da harpa, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Oremos a Deus. Pai, graça te damos por esta palavra. Te louvamos, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E a tua palavra diz que é certo que o Senhor não fará nada sem antes usar os profetas, sem antes falar pela boca dos profetas. E o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos advertido, nos alertado para um tempo de arrependimento, um tempo de busca incessante pela tua presença. Ó meu Deus, tenha misericórdia desta geração. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, porque assim ensinaremos as nações te adorar. Pai amado, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos de todo o pecado e nos concede a oportunidade de entrarmos dos céus pelas portas e sermos salvos, porque a salvação vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Te agradecemos por mais esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique na graça e na paz do Senhor e não esqueça, o Rei está voltando.